dimensionais. Então tu consegue descrever elas com um parâmetro só. Agora, como as coisas aqui vão ter área, né? Então tu vai precisar de dois, não tem jeito. A questão é, às vezes tu precisa de dois, conseguindo isolar o terceiro, em função desses dois. Então tu pode dizer o seguinte, né? Não precisava nem chamar de UIV aqui, velho. É isso que encrenca a cabeça XY, da por galera. exemplo. XY, acabou. XY em função de XY, acabou, entendeu? Mas, né? A gente costuma chamar de UIV, beleza? Por causa do caráter vetorial que vai ter na hora do vetor normal, né? Desses carinhas aqui. Que eles são Mas, vetores, né? E a gente chama normalmente vetor de UIV, né? mas como aquela fórmula ali vem dessa jacobiana que ele mostrou aí? E para, tipo, o Z Como dar um que tem. isso virou isso? Não, tô falando, tipo, tô perguntando como. Falo assim, já que essa fórmula de baixo veio dessa jacobiana, onde, tipo, tem elemento zero, Eu não tanto na diria que isso coluna. aqui é jacobiano. Eu acho que tu tá trocando as bolas. De fato, Não, existe uma não, matriz não é uma que jacobiana, isso daí é uma. é uma matriz só para tu achar é uma matriz de produto vetorial. É tipo a do rotacional lá, por exemplo. É, produto vetorial. Produto vetorial, É tu do quis dizer. produto vetorial. Mas é justamente isso. O vetor normal ele surge do produto vetorial dos dois Sim, vetores da parametrização. sim, mas daí, tipo, no caso, se eu tiver alguma coisa no J em função de X, por exemplo, assim, e não ter esses dois zeros aí, eu acho que daí a fórmula de baixo não vai dar certo, né? Uh, não vai, porque tu só consegue ter aqueles dois zeros uma vez que tu conseguires isolar o Z. Só isso. Esse é o ponto. Entendeu? Porque às vezes, tipo, sei lá, tem o U e o V ali, mas daí se fosse, tipo, o V, U vezes V, U vezes V e F de UV, entendeu? Daí daria É, cagada. então é isso. É só tu pensar nisso, tá? Pensa, né, que tem função que tu consegue escrever assim, C e somente C tu consegue isolar o Z. Acabou. E se tu conseguir isolar o Z, a derivada vai ficar desse jeito. Beleza. É essa. Tá bom. E, meu, torce, né? Porque achar o vetor normal de uma coisa que não consegue isolar o Z é muito ruim. Muito ruim. Porque, por exemplo, uma esfera, né? Tu até sabe a parametrização da esfera de cabeça. O problema é muita derivada. O vetor normal vai ter uma série de simplificações dentro de uma raiz quadrada. Eu recomendo que tu decore. Meu, recomendo assim muito fortemente que tu decore qual é a normalização de uma esfera, tá? Que, se eu não me engano, é RC no φ. Uma coisa assim. Posso estar errado, mas acho RC. que é isso. Acho que eu até já fiz um desses dias, tinha dado RC no FI mesmo. Pois é. Faz um tempo aí que eu fiz, mas eu acho que é isso aí. Ó. Ele tá dando aqui, né, que a fluxo numa superfície, né, pode ser dado dessa forma aqui. Aqui ele está falando dentro de campo escalar, né? Campo escalar vezes o módulo do vetor normal. Sempre tem que tomar cuidado com isso, né? Os exercícios que eu vi nas tuas listas, de modo geral, eram campos vetoriais. Mas tem essa diferença, né? De quando é campo vetorial para quando é campo escalar, né? Quando tu tem um campo escalar, tu tem que multiplicar por um escalar. Então, por isso que tu está multiplicando pelo módulo do vetor normal, né? Quando tu tá com o Acho campo que, vetorial, aqui, tu tem acho que é R quadrado esse no FI, não? Aqui. R quadrado seno φ? É R quadrado Aqui, ó. módulo de seno φ. R quadrado seno φ. Tem mesmo. Então, na prática, né, o vetor normal ele acaba dependendo, obviamente, do tamanho da esfera, né? Quanto maior for a esfera, maior é o vetor normal. É, Beleza? beleza. Pode crer, bro. Show, vamos lá. Nossa, agora Mas, para a parte de integrais, porque aqui o meu professor explica assim: se uma superfície parametrizada lisa é dada por uma função. Nossa, superfície lisa, vai tomar no cu. seria uma superfície lisa, né, velho? Sim. Não vou falar, porque senão vai ficar na gravação. Falar que liso são os ovos do professor depois de tanta gente. Pode Mas já crer, deu para ter uma ideia. pode crer, pode crer. Vamos entender esse primeiro exemplo aqui, ó. Esse é um caso que acontece bastante, que a tua superfície, né, é a interseção de um plano com algo, né? Então, apesar da tua superfície, isso também acontece muito lá em Teorema de Stokes, por sinal.
apesar da tua superfície ser um negócio todo redondo aqui, note que o que importa na hora que tu vai colocar lá na integral, pelo menos na primeira parte, é o vetor normal, certo? Que Certo. aparece lá dentro da integral o vetor normal, que complica o vetor normal. Concorda comigo? Aham. Portanto, apesar de ser um bagulho meio estranho aqui, porra, o vetor normal dele é o mesmo vetor normal do plano que gerou ele. Não é mesmo? Certo, porque ele é paralelo. Justamente. Então tu pode dizer que não pode nem se preocupar que o que está rolando. Simplesmente pega o vetor normal do plano que causou essa parada aí e acabou. A conta vai sair bem fácil, entendeu? Vamos ver se esse é o caso aqui. Ó. Encontre a área da região z igual a menos uma. Isso aqui é o plano, que está dentro do cilindro. Então, isso é uma elipse, né? É isso que a gente aprende. Que quando tu cruza plano nessas coisas aí, gera elipses, de modo geral. Então, formou aqui. Muito bem. Olha que parametrização besta, velho. Né? XY menos y mais 1. Z igual, né? Menos y mais 1. Pronto. Então o plano também causa essas. Até porque tu consegue isolar o Z na equação do plano, certo? Daria até para deixar em função de xy, aí Teria. não? É a coisa mais normal. É que, como a gente está falando de vetores, né? Costuma chamar desse jeito. Beleza? Beleza. Então, dentro disto, né? Mas isso aqui não vai importar nem um pouco, porque a parametrização dependeu só do plano mesmo. Mas tu tem essa restrição, vamos dizer assim. Só que essa restrição na prática, ela vai entrar só na hora que tu vai resolver a integral, beleza? Não no vetor normal. Não no vetor normal. Tá? Então, Beleza. ó, derivations aqui, ficou só isso. Pode lembrar aí que aquelas coisas meio bizarras que lá no começo, eu acho que tu, no teu cálculo 1, que tu calculava áreas, até por revolução, ou tinha uns negócios meio parametrizados lá no cálculo 1 que tu calcula a área, aparecia essas raízes, né? Raiz de 1 mais derivada, aparecia direto isso. Então, aqui novamente, Daí depois ele só pegou tipo raiz de 2 e multiplicou por πr ao quadrado? basicamente. Vamos entender o que rolou aqui. Acho que foi isso. Raiz de 2 jogou para fora, daí ele disse que é a área do círculo de raio 1, que é, pô, mas não é um círculo, né? É π. É, tipo, Ele multiplicou π vezes raiz de 2. sim, mas tudo bem, mas isso às vezes me confunde até um pouco quando eu estou estudando cálculo vetorial, porque é um, né, se a gente está vendo aqui que é uma área elíptica, mas é que na real o que acontece é que tu estás colocando isso aqui para resolver a integral, né? Aqui tá as limitações da tua integral, que é de fato uma circunferência de raio 1, é a limitação que tu tem para os valores de U e V, né? Então tu tá vendo que aqui não é, né? E o bonito é que o que te dá a área, né, que diferencia de uma raio 1 aqui para o que tu realmente tem é justamente o módulo do vetor normal, né? Olha só que interessante. Não concorda comigo? Porque o que é isso aqui? Aham. O pi vai ser a área de uma circunferência de raio 1, acabou. Só que esse raiz de 2 multiplicado aqui vai transformar essa areazinha na área dessa elipse. Ok? Tu lembra que a equação da área de uma elipse é AB π? Sei. ABπ, sendo A e B aqueles cortes lá que tem na elipse, né? Daí como o B é 1, você pegou meio que o A. Basicamente, basicamente. Então, o importante é, apesar de tu tá vendo uma elipse nessa figura, a área dela vai ser pela área de uma circunferência. Bizarro, mas o que salva tudo aqui é o módulo do vetor normal, beleza? Beleza. Beleza, Creuza. Então vamos para vamos continuando aí, vamos continuando. Beleza. Calcular a massa de uma lâmina. Nossa senhora. A massa de uma lâmina, tu vai ter que ter um campo escalar ali dentro, né? Porque tu estás falando de densidade, que é uma coisa escalar. Então, show. Vamos lá. Calcular a massa de uma lâmina que tem forma de cone. Beleza. Entre os planos 1 e Z, se a densidade superficial
é proporcional à distância ao eixo Z. Então, tu vai, com essa simples frase, tu vai ter que construir uma equação. Uma equação para a densidade, né? Ele não falou, mas se a gente sabe que a densidade é proporcional à distância ao eixo Z, é só tu criar a equação da distância de um ponto qualquer ao eixo Z. Né? O eixo Z ele não está justamente em 00Z, Certo. né? Porque ele está no x igual a 0, y igual a 0. É isso? É, Isso. 00Z, isso. Isso. Então tá aqui, né? A distância de um ponto qualquer é essa reta. Na prática, a equação da distância de um ponto é uma reta. Certo. Certo? Então tá bom. Tá aí. K porque é proporcional. Agora, qual que é a nossa DK superfície? seria tipo a Diga. densidade. Não, K seria uma constante de densidade, vamos dizer assim. Isso. Não a densidade em si. A densidade, ela não é homogênea, né? Tipo aquelas que a gente está bem acostumado a trabalhar, saca? Não é homogênea. Então, o que acontece é que, né, tu vai ter que integrar com essa densidade zoadaça aqui. Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma substituição de variável, né? Provavelmente alguma coisa em cilindro, em polares, algo do gênero. Você não vai conseguir resolver a integral, né? Porque se tu reparar bem, as integrais são sempre duplas, né? Esses ds aqui são sempre integrais duplas. Porque na prática tu está integrando numa área, certo? Então tu E vai já, ter que... Diga. já que é um cone, e também ali vai ser. O cone dá para você colocar em função de R, e isso daí também dá, no caso da densidade. Daí em polares vai ficar perfeito isso daí. Isso. Só tem que cuidar que às vezes tu vai ter esféricas. Mas daí tu tá pensando, mas como é que eu vou fazer esféricas se eu tenho 3 dimensões esféricas, né? R, θ e φ. O R é fixo. É porque se tu tem uma esfera, ela tem um raio fixo, né? Não, mas acho que nesse caso Nesse caso não, claro, mas é em outros cilíndricas. casos, né? Aqui é cilíndricas, claramente cilíndricas. Cone Deixa. normalmente. Se bem que cone, às vezes, a gente parametriza por esféricas, né? Por exemplo, para tu calcular o volume de um sorvetinho, lá em integrais triplas. Tu não, vamos dizer assim, tu não parametriza o cone em esféricas? Lembra disso? Acho que eu já fiz um exercício desse, eu não lembro exatamente, mas acho que era isso mesmo. Tu tem um sorvetinho, e daí o que acontece é que essas retas aqui, passando pela origem, elas têm equações que dependem basicamente do ângulo φ delas. Então tu pode definir a equação de um cone em esférica simplesmente por φ igual a alguma coisa. É bem Um, simples assim. um φ fixo. Um φ fixo. Da mesma forma que em polares uma reta que passa pela origem é θ igual a alguma coisa. Lembra que a gente fez isso numa aula? Uma reta. Lembra que Não eu falei assim, lembro. ó, a gente varria o ângulo lá, né? Eu dizia, ó, o θ é que passa pela origem. É bem, tu lembra. Show de bola. Então, let's continue. Vamos parametrizar. XY. Bem, peraí, quem é a superfície? A superfície é isso, certo? Entre os Certo. planos, tá, a superfície, porque tu quer a massa da superfície. Mas por que ele tá me dizendo que equação é essa? Porque aqui teria que... Não, não, é assim, né? Porque tu tá certo. faz a raiz, e tu tá pegando só a parte de cima, né? Porque um cone, né, ele tem essa característica que é quadrática, porque ele existe para baixo também, certo? Lembra que eu te Certo. mandei uma fotinho de um cone, que era tipo uma ampulheta? Sim, aquele que a gente ficou meio confuso lá no formato. Isso aí. Por quê? Porque a gente olhou essa equação e não sabia o que era na hora, né? Agora a gente sabe que é um cone. Porque um cone, né, naturalmente ele tem a parte para baixo. Mas, como a gente está entre esses planos que estão na parte positiva, então tu tá pegando só a raiz positiva que sai daqui. Por isso que tu conseguiu parametrizar dessa forma, né? Senão não ia dar. Se tu quisesse, tipo, a área do cone para baixo também não ia conseguir, tá? É. Parametrizar tão sim. Ou tu ia ter que fazer, tipo, duas integrais, né? Uma com a parametrização do para cima e outra do para baixo. Certo? Capite.
Ah, se tu entendeu, tá bom. Então tá bom, então tá bom. Vamos ver. Que temos. Vamos lá. Daí, aqui, lembrando aqui que tu tens, né, essa limitação, né? Por quê? Porque como tu tem esse z igual a 4, o cone vai crescendo, então a gente tem uma limitação aqui para os valores de x quadrado mais y quadrado, né? Eles vão estar entre 1 e 16, É certo? que como o Z é o R, Hã? nesse caso, Z ele ou vai de R? 1 a 4. É. E se x, se for botar isso em coordenadas cilíndricas, no caso, x Aham, quadrado mais y quadrado é r quadrado. Daí vai ficar ali z quadrado igual a r quadrado. uhum, Basicamente, dá para interpretar um cone como um círculo onde z igual a r. entendi. É, pode ser. Pode ser, pode ser. Entendi o que quis dizer. Beleza, vamos lá. Então aqui tá parametrizado, faz as derivadinhas, porque tu sabe que quando tu consegue isolar o z, tu consegue escrever o vetor normal, o módulo do vetor normal dessa forma, certo, mano? Certo. Certo? Substituiu, chegamos aqui. Agora, isso aqui não vai sair, né? Só sai por polares. Daí você bota um r aí. Isso. E daí pronto, né? Lembra que quando tu tá agora, né? Agora vem a parte assim que ai, 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 irrita um pouco nesse assunto, que é que nessa hora tu precisa meio que integrar na projeção. Precisa integrar na projeção, entendeu? Sei. Porque tu tá integrando na área da projeção aqui, para pensar. O que são esses limitantes, se não a área dessa projeção aqui no plano XY? Né? É isso aqui que tu tá integrando na prática. Nossa, Essa, verdade. essa integral aqui é justamente isso. Então tu tem que sempre ficar esperto com a projeção. Né? Porque o valor de z você desconsidera. Você está prestando atenção na distância até z. Isso, exatamente. Pode crer, pode crer. Então, temos isso. Agora, integrou já era, né? Então, esse negócio de projeção é muito importante, cara. Também quando tu for fazer teorema de Stokes. Tem que ficar bem esperto com isso, tá? Porque no teorema de Stokes, tu lembra que é você encontrar a integral de linha utilizando uma integral de superfície. Né? Então, a tua linha lá vai estar, né, cobrindo uma superfície, que vai ser a projeção, né, da linha que tu quer integrar, ou qualquer coisa do gênero. Então aparece muito isso de projeção em integrais duplas e triplas, tá? Então, fica atento que você vai ter que fazer isso aí, beleza? Beleza. Beleza, vamos ver aqui. Calcular a integral, churusbango, churusbago, onde S é a esfera unitária. Show. Então, meu velho, você já sabe, né? Decora, pelo amor de Deus, o vetor normal da esfera, porque senão você vai dar ruim demais. Mas será que É? o professor não. Não, você fala assim, ó. A gente sabemos pela teoria que. Porque senão não dá, velho. Olha só isso aqui, velho. Olha a quantidade de coisa. Tu vai fazer um produto vetorial com essa coisa arada tudo na hora da prova? Quantas Não. horas tu tem pra fazer a prova? Duas. Pois é, não tem como, né, velho? Já viu que teu professor vai calhar muito, velho. São 5 questões da prova, mas, tipo, às vezes não dá tempo de fazer tudo, não. Sabemos da teoria que o vetor normal de uma esfera é r quadrado seno φ. Pronto. Tu pode escrever pelo produto vetorial, da derivada da parametrização. Escreve, não vai fazer a conta. Decorou, já era. Agora, nós temos isso, né? X squared aqui. Muito bem. Então, note que, apesar de ser uma integral dupla, vai ter que ser em esféricas. Uma integral dupla em esférica, já pensou? É isso aí que tu vai ter que resolver. Nossa, bizarro. É verdade, porque o R vai manter constante. O R é sempre 1, exatamente. Tanto é que aqui no jacobiano não tem R, tá vendo? Não tem dr. Não tem nem o R, né? Porque é R quadrado seno φ
dr de θ de φ, né? Isso. Isso. E cadê o R, né? Porque o R é 1. Mas o seno φ tá aqui. O cara que vem com o jacobiano. É jacobiano que chama esses carinhas aqui, né? Acho que é. É isso mesmo. Isso. E daí, beleza. Tem que pôr um xão aqui, né? Que tá ao quadrado. E x é o cosseno θ seno φ. Então é por isso que tem um cosseno θ seno φ ao quadrado aqui, certo? Seno φ tá aqui e eu tô me perguntando onde é que está o seno φ que vem do próprio jacobiano. Não, é. O que vem do jacobiano é um R. Não, mas no jacobiano de esféricas vem seno φ também. R seno φ vem. Nossa, é verdade. Pois eu não me lembro por que não apareceu aqui. Mas se não apareceu, não vai aparecer, né? Que argumento, É, que argumento maravilhoso. exato. Mas é isso, né? Troca lá o deteta defi só e pronto. Definitivamente esse livro não vai mudar do nada, esse slide. É, não, o slide não tá errado, pode ter certeza. É mais fácil a gente estar errado que o slide. Uma vez até que a gente chegou na área de uma esfera, né? É. É o que ele estava realmente pedindo. Ah, não era o que ele estava pedindo. Ele estava pedindo aqui com um X quadradão no meio. Pois é, que estranho, né, velho? Era pra ter um carinha aqui. E deu 4/3 de pi. Deu uma resposta linda. Deu. Mas não veio. Então não vai vir na tua prova também, beleza? Mas daí não é área. Isso daí é a fórmula do volume de uma esfera. Mas isso aqui não importa, né? Bem, não tinha como saber qual tipo de resposta seria por causa desse x ao quadrado aqui dentro. É. A gente não estava esperando que desse a equação da área de uma esfera mesmo, porque tem um x ao quadrado ali dentro, né? O que eu estava esperando é que de alguma forma teria que aparecer um seno φ aqui por causa do jacobiano, mas não apareceu, né? Então deixa, simplesmente assim. Até porque r quadrado seno φ, né? Se tu parar pra pensar. Nossa, Será esse que, Sanofi é campeão de esquecer em será coordenadas esféricas. que esse r quadrado seno φ não aparece justamente porque ele é mesmo o vetor normal de uma esfera, e daí por isso ele aparece no jacobiano? Fica a dúvida aí, né? Então ele só tá aparecendo lá justamente porque de toda essa conta aqui. Que pra encontrar jacobiano, meu, é um parto, velho. Nossa senhora. Mas eu, Diga. tipo, mas é a forma de integrais de coordenadas esféricas é r ao quadrado seno φ mesmo? O r ao quadrado ou era só r seno φ? Desculpa. A integral em esféricas vai ser r quadrado seno φ dr dφ dr dt. dφ é θ. Nossa, é verdade, r quadrado. E exata. Caralho. Pois é, por isso que eu tô dizendo. Tem alguma macumba ali, velho. Tem alguma macumba ali, com certeza. Beleza? Então vamos lá. Não é porque, pô, qual será que é o vetor normal de um cilindro? Será que é R? Eu acho que é R. Se for R, faz todo sentido, né? Qual que é o vetor normal de um cilindro? Pensa aí. Um vetor normal de um cilindro. Daria pra fazer isso, mas tô comigo com preguiça, mas é um bom treino. Ó, porque o problema é que a equação de um cilindro em 3D, né, é x quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. É isso, né? O problema é Isso. que às vezes a gente não vai deixar o. Não tem Z, né? É isso que eu quero dizer. No cilindro nem Z tem, pra tu dizer assim, ah, eu isolei o Z. Não tem Z. Não tem Z num cilindro pra tu parametrizar. Já parou pra pensar? Não tem Z. Não, acho que tem. Porque daí você Não pegar tem Z o. na equação de um cilindro no R3. Não tem Z. Qual que é a equação de um cilindro de, sei lá, raio 1? X quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Pronto. Não tem Z. Como é que tu vai parametrizar um cilindro? Não, mas usando. Nossa, meio que em coordenadas, em tipo PQR, sabe? Acho que ficaria tipo
R seno teta, Ficaria R R igual a 1. cosseno. Se tu queres passar para cilíndricas, né? Ficaria R igual a 1, esse cilindro que eu acabei Vamos de por R falar. igual. Daí, tipo, ficaria seno teta, cosseno teta e Z, não? Acho que é isso. X é igual a seno Não, teta. tipo em. Vamos supor, em IJK, eu tô falando, sabe? Aham. Daí acho que teria o Z. Daí ficaria, tipo, se o R igual a 1, ficaria seno teta, cosseno teta e Z. Então tu parametrizaria dessa forma? Aham, R seno teta, R cosseno teta, Z. Daí quando Z. tu deriva, vai aparecer 1 mais R quadrado seno teta mais R quadrado cosseno teta. Vai virar 1. Vai ficar 1 mais R quadrado. É, tem esse 1 aí que não era pra estar aparecendo. Bem, isso fica pra outra hora. Isso fica pra outra hora aí, outra loucura minha aí. Vamos lá, velho, vamos lá, vamos debulhar aqui o que falta. Campos vetoriais agora, beleza? Daí não é o módulo do vetor, é o vetor normal unitário, ok? Ok. Daí tu acha o vetor normal e tem que pôr ele ali de módulo 1. Show, então vamos lá. Daí é mais chato, porque ainda a partir disso vai ter o produto escalar, né? Coisa arada aqui. Beleza. Blá, 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 blá. Calcule o fluxo desse belo campo através dessa superfície maravilhosamente já parametrizada. Olhando para ela, tu sabe o que que ela é? Isso daí, 1 menos R. Tu isolou o z, né? Z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Para pensar. Isso daí é uma esfera ou um cone? Paraboloide. Um paraboloide. Uau! Né, Passei ó. perto. Toda vez que tu tens aqui esses caras simplesmente dessa forma, significa que tu poderia ter, como tu mesmo estava falando agora há pouco, chamar de x e de y. Né? Então é como se a parametrização fosse x e y, z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. E, pô, 1 menos x quadrado em R2 é uma parábola, né? Certo? Uma parábola virada para baixo. Ah, é verdade, porque daí Então, como tu tá tem os dois, paraboloide. Quando eu digo que professor de matemática é tarado por paraboloide, você tem que acreditar, velho. Você tem que olhar tarado pra por essa parábola. paraboloide. Os caras são. Tu tem que olhar pra essa parada e saber que é um paraboloide, tá ligado? Não era hiperboloide que você disse na última aula? Não, não, paraboloide. Os caras adoram paraboloide. Pô, se o teu professor for tarado por hiperboloide, meus pêsames. Porque a parametrização de um hiperboloide nem mesmo o Wolfram faz. Ele não, eu Cara, já tentei várias esse, vezes colocar o vetor normal de hiperboloide no Wolfram, ele não resolve pra mim. esse Wolfram, se o Wolfram não faz, quem sou eu, né? Pois é. É complicado, velho, complicado. Bem, vamos lá. O que mais nós temos? O que mais nós temos, meu caro? Porque daí, tipo, o que é? A integral de superfície para achar a área, você só integra o vetor normal, certo? É tipo a Ah, integral dupla do vetor normal. quando tu E a, quer a inte- área, sim. e a integral de fluxo é a integral do campo vezes o vetor normal. Tem que ter um campo, exatamente. Porque daí tu vai ter algo passando pela área. Né? O que que é fluxo? Não é uma coisa que passa por uma área? Fluxo Sim. de água. A quantidade de água que está passando por uma área. Só isso. Né? Nossa, eu lembro do meu professor de física dando esse exemplo com um bambolê, ele encheu um ventilador de fitinhas. Ah, é? E um bambolê. Então provavelmente ele girava o ventilador e via que dependendo do ângulo, tu tinha um fluxo maior ou menor de ar, né? Ele virava o ventilador, o bambolê. Daí, tipo, se ele deixasse o bambolê paralelo, perpendicular ao ventilador, não tinha fluxo dentro do bambolê, tipo, não tinha fitinha, sabe? Sim. É justamente por isso que aqui dentro é um produto escalar, né? Qual que é a resposta do produto escalar de dois vetores ortogonais? Zero. Pois é. Por isso que é um produto escalar. Tem que ter o cosseno do ângulo entre eles.
E é por isso, por exemplo, que quando a gente está resolvendo lá na Física 3 a lei de Gauss, a gente só resolve, apesar da lei de Gauss ser uma lei universal, a priori, serve para qualquer caso, a gente não resolve qualquer caso com a lei de Gauss, porque se a gente for resolver um caso onde o campo elétrico não for sempre paralelo ao vetor área, a gente vai ter infinitas integrais para resolver. Agora, se tu tem, por exemplo, uma esfera que gera um campo elétrico isotrópico, que é o comum, né? Isotrópico significa que vai a mesma quantidade para cada lado. Em cada vetor área dos pedacinhos da esfera, tu vai ter um campo elétrico com a mesma direção e sentido passando. Direção, o sentido vai depender do sinal da carga. Mesma direção passando. Então tu vai ter sempre paralelo, vetor paralelo. Então se ele é paralelo, o produto escalar é sempre 1. Pode sair, a parte do ângulo, pelo menos, é sempre 1. Cosseno de zero é 1, né? Então o campo elétrico acaba sendo constante dentro da área, sai para fora da integral, tu acaba resolvendo simplesmente a área de uma esfera. Por isso, por exemplo, que o campo elétrico de uma esfera, né, é igual à lei de Coulomb. É igual à lei de Coulomb. É carga sobre 4πr quadrado. Né? A parte de baixo da equação do campo elétrico não é 4πr quadrado? Pensa, Isso. pensa comigo, né? Força, ou campo, dane-se, é igual a K, Q dividido por 4π epsilon 0 r quadrado, certo? De Certo. onde que tu acha que veio esse 4πr quadrado? Não é exatamente a área de uma esfera? 4πr Cara, quadrado é a área de uma esfera, porra. Então faz sentido. sai justamente dessa integral de área aqui. Sai da gaussiana do Isso, a negócio. área da gaussiana, que é justamente a parte de área desse fluxo aqui. Porque o E, uma vez que é paralelo sempre, sai para fora da integral. Então acaba resolvendo, se importando só com a parte da área, que é 4πr quadrado, pronto. Nossa, o negócio de estar paralelo assim me lembrou de uma parte da física que não lembro de nada, que é tipo aquela parte de fasores, que daí tem aquelas funções senas que quando elas se igualam, entra em ressonância, o potencial é máximo, corrente alternada. Sim, sim, sei. Aquela parte lá de vetores mesmo que representam a fase da corrente ou da voltagem, é um saco mesmo. Até hoje eu não aprendi esse negócio direito, pra te falar a verdade. Entendi porra nenhuma daquilo lá também não. Pô, cara, é muito chato. Eu só sei que a soma tem que dar sempre 180 e tal. É mais que Beleza. uma física que tudo a ver com engenharia mecânica, né? Física 3. É, engenharia mecânica. É Bem, física vai 1 e que, né? Vai 2. ter uma hora que tu vai ter que fazer a parte elétrica do motor ou alguma coisa do gênero. Ah, mas desse daí o engenheiro elétrico faz, pô. Pode crer. Show de bola. Agora, continuando aqui. Parari parará. O que ele tava calculando mesmo? O fluxo nesse campo lindo aqui, maravilhoso. Daí, pô, o X e o Y é o IV. O V, o VV. É o que vai aparecer ali, né? Aí tu vai ter que fazer o produto escalar desses dois, ficou assim. Tranquilo? Tranquilo? A parte aqui do Tranquilo. produto escalar, se tu tem o vetor normal, é bom, né? Agora, o problema é, quem são os limitantes? Quem são os limitantes? Ele falou aqui, né? 0 e 1, 0 e 1. 0 e 1. De 0 a 1 para x, de 0 a 1 para y, certo? Correto. Correto. Então, tu tá falando de uma área quadrada aí. Coisas maravilhosas e simples de serem resolvidas. Ainda quando não tem nada redondinho, tá bom, né? Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, calcule o fluxo desse belo campo aqui para fora do cubo e n é normal apontando para fora do cubo. Isso aparece bastante lá no. Tu usou o Halliday em Física 3? Não, eles usou a desgraça do Mazur. Mazur, velho. Quem é que usa essa merda? Não sei, é horrível, horrível. A galera Meu, tudo pegava o Halliday na biblioteca para estudar para a prova do Mazur. nunca ouvi falar de Mazur na vida. Deve ser um livro da própria Unicamp, né? Sei lá. É um livro que acho que o MIT usa também. O livro é em inglês? Hã? O O livro é livro é em em inglês? inglês. Mas, porra, para as matérias iniciais eles cobram livro em inglês, daí é tenso, hein? É, Eu até entendo lá pelo
quarto semestre, quinto, ter livro em inglês, mas, pô, Física 1, 2 e 3 usa livro em português, pô. Que é É isso? uma desgraça, porque, tipo, esse livro, ele fica, tipo, um tempão falando só de conceito, 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 e no final ele vomita as fórmulas tudo de uma vez. Putz, que merda, hein, velho. Caramba, esse aí eu nunca ouvi falar desse livro. Sorte Caraca, velho. sua. Tô triste por ti, velho. Tendo o Halliday pra usar. Eles podiam até usar o Moisés, né? Pelo menos vocês podiam ir lá no Responde Aí, as questões do Moisés estão tudo feitas lá. Não sei se tu conhece o Responde Aí. Moisés. É, o Moisés é o livro mais difícil de física básica que tem em português. Moisés, o nome do livro. E beleza, ele é cabreirão mesmo. Mas ele tem todas as resoluções lá no Responde Aí. O Moisés tem, o Halliday, o Sears, né? Tem um outro lá que eu não lembro o nome agora. Mas esse aí, nunca ouvi falar, velho. Esse Masura é uma desgraça. Se quiser dar uma olhada depois, você vê. Eu ia falar que. Por que eu tô falando tudo isso, né? Porque no Halliday tem essa questão feita. Só que ele não disse que é um fluxo de um campo qualquer, um campo elétrico. Mas na prática, né? Dane-se, é um campo. Tá na mesma, né? Então o que que acontece? Se tu estás calculando o fluxo aqui na área desse cubo, então tu tem que pegar tudo que define a área dele, né? Que são as suas 6 faces. Não é mesmo? Certo. Então tu vai ter que fazer o produto escalar desse campo com cada uma das 6 faces. E ainda fazer a integral da área delas. Nossa, o exercício filho da puta, então. Sim, ele é bem foda, porque tipo, ele não é só jogar na fórmula, tipo, não é só parametrizar e tal, né? Como estava sendo as coisas aqui. Tu tem que analisar área a área, sacou? Área a área. Porque não existe uma equação para um cubo, né? Ah, a equação desse cubo. Não tem. Existe a equação da esfera, né? Ah, a esfera que está centrada na origem e tem raio 1. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Agora, qual que é a equação de um cubo que está no primeiro octante? Não existe, Cara, eu nunca certo? parei pra pensar que não existe equação para cubo. Não existe. Tem como tu definir todos os pontos do cubo. Tu até pode dizer, o volume do cubo é L ao cubo. Tá, mas esse ponto faz parte do cubo? Daí tu dá um ponto. Então, Não tem. um cubo se define com intervalos, né? Vamos supor, Z vai de 0 a 1, Isso. Y vai de 0 a 1 Mas não tem uma equação. Agora, tu pode. Tu tem. Eu te dizer, essa aqui é a equação de uma esfera. Me diz se esse ponto faz parte dessa esfera. Beleza. Tu joga lá o ponto na equação e descobre se faz ou não. Agora, tu não pode fazer o mesmo com uma equação de cubo, porque não existe. Saber se o ponto está dentro do cubo ou não é fácil. Pô, se você vê se. Mas tu não pode jogar na equação. E daí como é que tu vai É. resolver conta, entendeu? Esse é o problema. Aqui por isso mesmo, né? Que apesar de tu não ter a equação do cubo, como tu estás calculando fluxo, e fluxo tem a ver com área, tu até, de certa forma, consegue definir a área, né? Então, por exemplo, o que ele está fazendo aqui? Ele vai falar de uma das superfícies. Quem é S1? S1 é a área aqui de cima, pelo que eu estou entendendo, né? Do N1. Então, aqui, tu tem um vetor normal que tem a ver com o eixo Z, certo? Quem que é o vetor normal aqui, tu sabe me dizer? Dessa área S1? Ele é paralelo Ao eixo Z. ao eixo Z, mas daí tem que falar meio que a posição dele, porque ele vai estar no Não, meio do cubo ali. vetor não tem posição. Isso é um erro assim, todo aluno de geometria analítica sai achando que vetor tem posição, vetor não tem posição. Se eu te dizer, o vetor 0,1, onde é que ele está? Daí tu vai pensar, está na origem. Não. O vetor 0,1 é o vetor 0,1 em qualquer lugar do plano cartesiano. Já parou para pensar nisso? Nossa, é verdade. Tu tá Então, pensando ali no vetor J, né? Mas o vetor J, a gente põe ele ali na origem para descrever a base canônica. Mas se eu pegar o vetor J e colocar em qualquer outro lugar do plano cartesiano, ele continua sendo o vetor 0,1. Concorda comigo? então isso daí é tipo um vetor K, por exemplo. É o vetor K, exatamente. É o vetor 0,01, isso aqui. Aqui. Ele parametrizou, ele fez assim, ó. Aqui ele veio da forma mais tosca possível, né? Mas ele achou a mesma coisa que a gente acabou de concluir só olhando, né? Ele parametrizou e fez o. Mano. Você entendeu o que ele fez aqui? Ele parametrizou essa área. Né? Então, essa área, de fato, né, ela vai ter os valores de x e de y livres, né? Pelo menos dentro da área que ela se limita a ter, que é de 0 a 1.
E o Z aqui é sempre 1, porque, né, ela tá fixa em Z igual a 1, essa área S1, certo? Aham. Pois é, então por isso que a parametrização dessa área é isso. Daí ele fez as derivadas disso, fez o produto vetorial e achou o vetor normal. Que, né, só de olhar a gente sabe que é 0 e 1, tá ligado? Mas aqui, ó, outra forma de tu provar que o vetor normal ali do Z é de fato 0, 0, 1, sacou? É tipo aquela galera tentando provar que 1 mais 1 é 2. É, da forma mais bizarra possível. Pode crer. Daí pronto, a gente tem ali que o vetor normal é 0, 0, 1. O campo escalar aqui, né? Pô, o campo escalar é esse carinha maravilhoso aqui. O problema é que esse carinha maravilhoso tem, por exemplo, Z fixo. Então, onde tem Z aqui vai ser 1. Entendeu? Onde tem Z ali vai ser 1. Por isso que ficou desse jeito. Não tem Z no campo, tá vendo? Essa aqui não é a parte do campo vetorial. Sim. Essa aqui é esse cara aqui. Só que onde tem Z tá 1. Então nem aparece Z aqui. Aí ele fez o produto escalar aqui, ficou desse jeito, e agora tem que integrar. Tu vai integrar onde? Naquela área, que é 0 a 1 em x e 0 a 1 em y. E colocou dx de maluco aqui, errou, né? Era dx dy, beleza? Daí ficou isso aí, menos 1 meio. O fluxo ali naquela área é menos 1 meio, ok? Ok. Se o campo for uniforme, né, tu tem uma coisa muito interessante que acontece quando o campo é uniforme, né? Que o fluxo na superfície fechada é 0. O Então fluxo você de um vai campo somar uniforme. todos esses fluxos e vai dar 0. Exato. Porque o que entra foi o que saiu, né? Se ele for uniforme, claro. Se ele mudar, né? Dependendo das posições ali, daí não é 0. Como é o caso aqui, né? Para x e y diferentes, ele dá valores diferentes, né? Então esse campo não é uniforme. Mas, por exemplo, fosse um campo igual a 3, sei lá, meu campo vetorial é o número 3. É um campo uniforme. Então o fluxo numa superfície fechada seria 0. É porque, por exemplo, um campo igual a 3Z, 3J, por exemplo, 3K que seja, seria um campo aqui para cima, né? Para cima. Simplesmente para cima. Podia ser na diagonal, tanto faz. O que estaria positivo numa das áreas aqui estaria negativo na outra, né? O sentido seria contrário ao do vetor normal, certo? Imagina um Certo. campo uniforme subindo aqui, beleza. O fluxo é positivo na de cima, porque está com a mesma direção, com o mesmo sentido do vetor N1. Mas como ele entrou por baixo, está com o sentido contrário do vetor de baixo. Então, num, o produto escalar seria negativo e no outro positivo, certo? Então, esse exercício não dá, tipo, simplesmente checar se esse campo é uniforme e depois falar que é 0? Eu estou checando, estou dizendo que ele não é. Ele não é uniforme, porque o valor dele depende em função de x e y, tá vendo? Sei. Para diferentes posições de x e de y, tu vai ter um campo mais forte ou mais fraco. Então ele não é uniforme. Portanto, sim, vai ter uma resposta aí, que não vai ser 0. Daí a conta aí, né, meu velho? Eles não fazem, tipo, tudo em Fronha. esfera para calcular campo, né? Então, é fácil. Pois é, por isso que essa equação ali do cubo, ela é uma das mais didáticas para tu entender a lei de Gauss de verdade. Se tu aprende, porque a gente tá tão acostumado a fazer sempre esfera e cilindro, até isso me fez não passar num processo seletivo uma vez. Eles falaram, ó, tu devia ter explicado com o cubo, porque é uma situação que tu entende de verdade a ideia de fluxo. Uma vez que com esfera e cilindro tu só decora, né? A questão do paralelismo entre a área e o campo elétrico, certo? Daí você chega para eles, mas deu errado? Não, então. Pior que eu não consegui terminar a conta também, né? Assim, faltou um detalhe, daí os caras me esculacharam. Show. Vamos ver agora essa situação onde a gente tem, ó, uma superfície que não é C1, superfície divergente aqui, tá vendo? Que maravilha, não? Ah, que maravilha, né? Que delícia, cara. Delícia. Então, nós temos um campão aqui altamente divergente na origem, né? Padrãozinho de campo elétrico. Ó, deve estar falando aqui, campo elétrico. Campo elétrico é assim, né? Então, nós vamos tratar aqui do nosso belo fluxo aqui, uma superfície, que a gente pode até pensar que é a superfície gaussiana, né? Bom, beleza. Então,
Sabemos que o fluxo vai ser dado por isso aqui, a famosa lei de Gauss, que por sinal também é igual a Q sobre ε0, né? Mas isso é lá da física, beleza? Sei. Show. Pô, mas tu já passou em Física 3, velho, mas tu não lembra de nada toda hora que eu tento puxar coisa de cálculo Não, vetorial. não lembro de nada. Pô, velho, daí complica, né? Como é que a Física 3 foi fácil e CVE, que cálculo vetorial, que é o que tu precisa para Física 3, está sendo treta. Não dá para entender esses Como é que caras. eu passei em Física 3? Porque a galera de Física 3, eles fizeram, tipo, 2,5 era um trabalho em grupo e 2,5 era atividade individual feita em aula. A Ah, feita em aula virou pegava a perfumaria. resposta. Não, a feita em aula pegava, tipo, a resposta com a galera de segunda, fazia na quarta, tá ligado? Eles são as mesmas respostas. E eu de trabalho em grupo, eu tirei, gabaritei porque eu fiz com a galera inteligente. Ah, mas tu faz parte da galera inteligente, tá louco? Hã? Faz parte Não, da mas galera inteligente. eu tô falando, tipo, daquela galera que, sei lá, que é fazendo integral no box do chuveiro, sabe? Pode crer. Caraca, cada definição. Pior que tinha uma época que eu era muito nerd na graduação que eu ficava fazendo integral no bar mesmo. Assim, só por fazer mesmo, tá ligado? Aqueles Bebaço que, tipo, tentando integrar. aqueles que ficam, tipo, vendo vídeo no YouTube para aprender matéria que tá lá pra frente do curso. Pois é, isso aí é uma coisa que vocês têm uma vantagem desgraçada em comparação com quem fez a graduação há 10 anos atrás, velho. Não tinha vídeo no YouTube. Simplesmente não tinha gente resolvendo conta no YouTube há 10 anos atrás. É. 10 anos atrás o que tinha no YouTube era música, pirateação de música e meme de Chaves, cara. Já tinha meme de Chaves naquela época. Cara, se Tipo, bem gente que redublando Chaves e coisas assim. Se bem que a Unicamp ela tem um canal que tipo, tem umas aulas gravadas assim, de física tipo, pré-históricas. Nossa, as aulas da Unicamp são as melhores que tem, velho. Se eu escrevo aqui Unicamp no meu YouTube, a primeira coisa que aparece é física, aquele professor velhinho lá, nem sei se tá vivo É, a ainda. Univesp aqui, é. O Brescanin, né? Acho que era Aquele isso cara mesmo. era muito foda. Eu baseei todas as minhas O do aulas quando eu dava bigode? aula em federal. Isso, quando eu dava aula em federal nas aulas dele. O bicho é de outro planeta, velho. Muito gostoso escutar as aulas dele. Ele tá vivo ainda, esse cara? Nossa, nem sei. Eu tive aula com. Os dois que eu tive aula de física, tipo, física 1 e física 3, foi horrível. Foram horríveis, cara, horríveis. É. Esse cara em federal Aqueles também. professores que, tipo, eles sentam lá, pegam o microfone e começam a ler o slide. Ah, pra ganhar 10 pau no fim do mês. Falando nisso, tu já 10, viu mais, né? Alguns ganham eles ganham mais. 40 para dar uma aula por semana, lendo slide. É, esse é o serviço público brasileiro aí. Por isso que a galerinha faz o L. Eu ia até te perguntar, tu já viu o Leandro Carnal aí no Unicamp, cara? Não. Pô, porque ele é professor aí na Unicamp, né? Ou era, sei lá. Eu sei, aquele que cobra tantos mil para uma palestra. Isso. Eles pagam, né? Eu só acho muito estranho porque eu quase fui processado por dar aula na federal e numa escola pública. Tipo, eu ganhava, velho, 400 pila. Pra dar, sei lá, 8 horas de aula, eu acho. 6, sei lá. Eu ganhava 800 pila. E quase me processaram porque eu tinha dois empregos, vamos dizer assim. Daí o Karnal dá uma palestra que ele cobra 50 pau e ganha mais os 40 pau na universidade e ninguém fala nada. Tipo, não dá pra entender algumas coisas assim, de serviço público, entendeu? Estado é uma merda. Beleza, vamos ver o que tá rolando aqui, cara. Temos que fazer aqui o multiplicação do campo vetorial com o vetor normal, a superfície, né? Mas quem é a superfície mesmo? É a esfera. Não, calma aí que eu desconectei, eu perdi os 2 minutos aí. Ah, é? Porra, eu falando mal do Leandro Carnal aqui. Eu vi a parte do Leandro Carnal, eu parei em 800 pila, depois eu tô nesse Não, pessoal do deixa quieto. celular, morreu. Nada que realmente importasse. Vamos debulhar esse aqui e vamos tentar ver um pouquinho de teorema de Stokes também hoje. É. Tentar ver o de Beleza? Stokes e o. Tem dois, o de O Stokes da e. divergência de Stokes. Beleza. Acho que é a mesma, não é? Não, o de Gauss é o mesmo da divergência. Ah,
Teorema de Gauss ou da divergência, a gente chama. Nossa, é verdade. Tem de Green, Gauss e Stokes. Isso. Mas vamos lá. Beleza. Agora, olha só que coisa, né, velho? O vetor normal da esfera pode ser escrito dessa forma. É uma outra forma de escrever o vetor normal de uma esfera em cartesianas. Isso aqui não te lembra nada, não? Esse vetorzinho aqui, Rafa, Se eu falar que sim, eu vou estar mentindo. é o módulo, é o vetor posição unitário. O vetor posição é basicamente XYZ, certo? É o que define qualquer posição no Sei. R3. Só que esse vetor pode não ter módulo 1. Quando tu divide pelo módulo dele, vai ficar módulo 1. Então, tu tens que lembrar, né, para a prova, que uma outra forma de descrever o vetor normal de uma esfera é o módulo do vetor posição. Beleza? Que vai que precisa, né, resolver alguma coisa em cartesianas, entendeu? Mas, anyway, vamos lá. Fez a Mas multiplicação. o XYZ não ficaria só raiz de x é um sobre módulo de posição, não? Então, é o vetor dividido pelo módulo dele, certo? Ah, Esse aqui é o sei. vetor posição, esse aqui é o módulo dele. Então é o vetor posição unitário. É o que, vamos dizer assim, é o vetor que indica uma posição. Entende? Entendi. Para a esfera de raio 1, né? Bem, vai ficar assim, né? Então, isso aqui tudo constante, joga para fora, integral da área. Isso aqui é bem importante, tá? Acontece com muita frequência isso. Às vezes tu vai ter integrais que tu não vai integrar. Tu já sabe o que é, tá ligado? Por exemplo, pô, tu tá falando de uma esfera. Tu jogou tudo que estava dentro para fora. Nada vai influenciar na integral. 4πr quadrado, acabou. Certo? Certo. Pois é. Bem, tá aí. Feito um slide, vamos para o próximo. Agora vamos para o teorema da divergência ou de Gauss. Aqui é mais rápido, né? Até bem menor o slide. Porque é só tu entender como é que é o teorema da divergência, olha só. Para que serve e onde que tu vai usar, né? O que eu lembro que o da divergência é mais tranquilo, já o de Stokes é chato. Porque o Stokes está querendo calcular uma linha, daí na tua cabeça buga, né? Como é que tu vai calcular a integral de linha por meio de um fluxo de uma superfície? E porque, veja, o Stokes ele está te obrigando a resolver uma integral de superfície, o que não é legal. Resolver uma integral de superfície não é legal, porque às vezes tu tem que parametrizar a superfície, etc, certo? Não é Ah, só legal. para achar a superfície de uma esfera lá já é um cu, é tipo mais de meia Justamente. página de conta. E por isso que o teorema de divergência é legal, porque em vez de tu fazer uma integral de superfície, que é uma merda, a gente está conversando aqui, tu vai fazer uma integral tripla de um vetor derivado ainda, que por vezes facilita demais, não é mesmo? Certo. Às vezes o professor dá um vetor desgraçado lá, só que quando tu deriva ele fica bonitinho, vira um escalar, né? Nem vetorial mais é a parada, virou escalar. O divergente é um escalar, certo? Certo. Pois é, então por isso que é tão gostoso fazer o teorema da divergência. Mas daí deve ter alguma condição para você fazer isso. Justamente, a condição é teu amigo aqui, classe C1. Beleza? Que esse é um é o que ele tem possui primeira derivada. Basicamente. Ou, como eu gosto de dizer, não tem aquelas Não tem divergências, divergência. tem coisas indo para zero e tal. Por exemplo, um belo campo aqui, um belo campo, que se fosse para tu fazer uma integral, né, com todas as suas limitações, seria uma merda, né, dependendo aí da superfície. E aí, tu tem um cubinho bonitinho, mas de toda forma, né, se a gente pode fazer o teorema da divergência, a gente faz, velho. Porque produto escalar aqui com cada uma das áreas ia ser chato, né? Concorda comigo? Verdade. E é aquela Chato. conta, né? Isso aí é bem parecida com aquela conta do outro slide. O slide vermelho que a gente estava fazendo até agora. Fez a divergência, ficou só essa coisinha bonitinha aqui. Pronto. Uma integral cheia das coisas virou uma integral tripla só. Uma integral de, cara, 6 lados tu ia ter que fazer aqui. Se não pudesse usar o teorema da divergência. Tu ia ter que fazer Nossa. vetor normal com o campo, produto escalar, ia ter que verificar a área, ia ter que ver em qual
Z ou X ou Y, aquilo é constante, uma merda, uma merda. Então, assim, ó, cara, tu vê uma conta de integral de superfície, tu tenta ver se dá para resolver por divergência, senão tu vai perder muito tempo, entendeu? Tem que tentar fazer por divergência. Ó, agora vamos fazer um. Daí, se não der para fazer por divergência, já começa a escrever um texto xingando o professor e todos os seus futuros descendentes. Basicamente. Porque é chato, cara, ficar encontrando vetor normal, fazer produto vetorial, né? Obter módulo ainda disso, né? A norma, nossa, muito chato. Vamos lá. Seja B o sólido limitado por um cilindrão de raio 2, fechadinho de 0 a 3. E beleza, aqui nós temos um belo campo que é dado meio que pelo vetor posição até. Então, em cada posição aqui, tu vai ter um vetor cada vez maior. Interessante, interessante, gostei desse campo aqui. Calcule o fluxo de F através da normal exterior da superfície. Comentário bovino. Comentário bovido. Aqui dá para, de novo, utilizar o amiguinho da divergência aí, uma vez que esse campo é um campo C1. O divergente é bonitão, né? O divergente dá 3. Né? O divergente aqui, tu concorda comigo que vai dar 3? É, que é um mais um mais um. Basicamente. E daí, o que que tu tem que resolver? A integral tripla. Né? Essa que é a merda, né? Porque, pô, às vezes buga o cérebro. Meu, como é que eu vou resolver uma integral tripla aqui, né? Pode parar pra pensar. A integral tripla é o que aqui? Bem, vai ser meio que o volume do cilindro que ele tá falando, né? É, que daí vai de o R, RDR, deteta, não, R, DZ, E DR, deteta. o Z vai de 0 a 3, o R vai O R de vai de 0 a 0 a 2, 4. 0 a 2. Ah, 0 a 2, isso. Isso. E o θ vai de 0 a 2π, né? Concorda comigo? Porque tá pegando aqui os 4 quadrantes. De como o... Liga. Nossa, como é que é? Bugou? Ah, Aquela derivada daquele vetor lá. Esqueci a porra da palavra que você derivou divergência? e somou. O A divergente? divergente. Isso. É, como o divergente daquele vetor deu 3 eletrões, dá 3 vezes o volume desse cilindro. Simplesmente isso. Maravilha, né? Quando é isso. Uau! É. Então por isso tu não pode se assustar quando aparecer E elevado a Z quadrado, que nem foi ontem, né? Porque às vezes quando tu deriva aquilo dá zero. Se bem que no teu problema não zerou, né? Meu, aquele problema, caraca, foi barra pesada, velho. Não sei até agora como é que eu consegui resolver assim, sem errar muita coisa no caminho. E tem outro problema, né? Quando tu vai fazer o teorema de Stokes, tu tem que estar muito atento à superfície ao fluxo, né? Por exemplo, A meio de agora que eu vi Gauss? não exatamente ao lei de Gauss, mas tem que estar atento ao fluxo. Agora que eu vi essa semisfera, eu lembrei disso, porque Não, às vezes tu vai ter, diga. é que esse daí é o de Gauss. Stokes a gente vai ver depois ali. Não, justamente, mas eu tava pensando no de Stokes já. Eu já tô prevendo a merda que vai ser. Porque lá no de Ah, Stokes, tu vai ter. Pode ser que nesse problema aqui também tenha algo do gênero, mas, por exemplo, quando tu tens uma semisfera, beleza, tu tem o vetor normal aqui na parte redonda, né? Mas tu vai ter um vetor normal na parte plana aqui de baixo também, apontando para baixo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso quando ele fala fluxo, porque tu tem que entender qual fluxo ele tá falando. Então, vamos ver, eu acho que é aqui nesse problema que tem essa história até, ó. Pois é, não é nem no de Stokes, velho. Parte teórica junto com conta, né? Por isso tem que ficar atento ao que o problema está pedindo. Vamos lá. Quero, quero fazer com um pouco mais de atenção esse aqui. Seja esse campo, muito bem, e a IS, a superfície da esfera, né, para Z maior que zero, ou seja, a parte de cima só, a calota de cima. Sendo N a normal unitária S, que é essa superfície aqui, a calota de cima só, com componente Z maior que zero, calcule o fluxo de F através de S na direção N. Beleza. O problema é que quando tu está fazendo o teorema da divergência, ele tem uma definição importante, ó. Um campo de classe C1 aberto em ômega. Eu acho que esse campo tem que ser
tu tem que considerar a parte de baixo também. É isso aí. Essa é a merda, olha só. Aqui, tudo bem, tu tem essa superfície, só que tu não pode fazer o teorema da divergência numa superfície aberta. Os professores de física frisam isso mais do que os de matemática. Eles falam que a lei de Gauss, ela só funciona numa superfície fechada. Eles adoram falar isso o tempo todo. A lei de Gauss precisa de uma superfície fechada. A lei de Gauss, né, pensa, tu tem a superfície de um cilindro, tu tem a superfície de esfera, é tudo superfície fechada. O cubo que a gente estava conversando. Então, quando tu está usando o teorema da divergência, o teorema de Gauss, tu tem que estar falando de uma superfície fechada. Se tu estiver pensando só na calota, que é o que ele está falando aqui, tu vai errar, tá ligado? Porque para tu poder utilizar o teorema da divergência, tu vai ter que levar em conta a parte de baixo também. E tem fluxo ali para baixo também, ok? O teorema da divergência, para esse caso aqui, ele vai falar do fluxo da calota e da parte de baixo. Mas o problema está te pedindo o fluxo só da calota. Então, olha só o que tu vai ter. Tu vai ter uma integral aqui de superfície para calota e outro para o plano ali de baixo. Ok? Ok. Ou seja, tudo isso aqui é igual ao teorema da divergência. Não só a calota. É isso que eu quero que tu preste atenção aqui, beleza? Deu para entender? É o fluxo na superfície fechada inteira, que tem que incluir a parte de baixo. Isso aqui passa, muito despercebido, velho. Daí tu caiu no bait. Nossa, verdade. Daí tu caiu no bait total, se tu não perceber isso. Beleza? Então, até, olha só que interessante, a pessoa assim, pra cair na prova aqui, nossa, ela vai olhar, zero, beleza, a resposta é zero. Não é zero. Zero deu a regra aqui da divergência, né? O teorema da divergência. Mas como ele estava pedindo o fluxo na calota, já que isso aqui é igual a zero, então o fluxo da calota é igual a menos o fluxo do plano. Meio que o que entra no plano é o que vai passar pela calota, em outras palavras, né? Só que com direções diferentes. Daí aqui, né, tu faz o que para achar a resposta? Tu faz o fluxo no plano, que é mais fácil, né? Concorda comigo? Uhum. Daí, pô, tu tem ali o vetor normal, ele até colocou aqui, K, né? Lembra que a gente estava conversando sobre o plano, quando tu vai colocar lá o vetor normal de um plano, é simplesmente a direção aqui do... Né, a gente falou sobre isso, né? Como o plano é o plano XY, né, a base ali, né? O chão da esfera, da semisfera, está no plano XY, então o vetor normal é o vetor K, certo? Certo. Só que como a gente está falando de um fluxo, então é para baixo. Concorda que o vetor aqui do plano vai ter que estar apontando para baixo? Então é menos K. Menos K. Por isso que ficou positivo essa integral. Porque esse K matou esse sinal aqui. Aqui, ó, menos K, tá vendo? Detalhes, 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 né? Tinha que ser, né? O fluxo ali ia ser positivo na calota. Tá aí, 20π. Cuidado, velho. O bagulho é Nossa, doido. essa questão é para acabar com o aluno. Veja que ela não é as contas dela não são difíceis, definitivamente não são. Mas a teoria por trás dela, o detalhe ali do que é o teorema da divergência, né? Isso aí mata. Não, isso daí o professor, acho que ele estava com vontade de corrigir exame, hein? Pois é. Esses slides são da UFSCar, lá o cálculo vetorial eu acho que é o mais parrudo que tem aí no Brasil. Por isso E que uma os coisa que eu percebi é que, tipo, tudo que eu tô tendo no cálculo 2, o fiscal tem no cálculo 3. Isso, essa aqui é a slide de cálculo 3 deles. Eu não sei o que tem no cálculo 3 de vocês aí. O É Torato me equações mandou. diferenciais. Ah, só EDO? Putz, vocês vão ver então umas EDO desgraçada. Aham. E depois cálculo numérico, eu não faço ideia do que vai vir. Cálculo numérico, se for mesmo cálculo numérico, vai ser só métodos computacionais, assim, para resolver coisa. Vamos ver aqui. Tipo, tem integral que não sai por. Pega aqui, bombinha. Tem integral que não sai, né? Então, tu faz um cálculo numérico dela no computador, entendeu?
A gente aprende lá em cálculo 1 que é a área do retângulo, é a área do retângulo. Então, às vezes, a gente pega uma superfície toda cagada e enche de retângulos ali por alguma técnica de soma recursiva. Né? O Newton bolou o método de Newton-Raphson lá fazendo somas recursivas. Não tinha computador na época dele. Hoje em dia a gente coloca no computador, entendeu? Entendi. Hoje em dia todo mundo taca no Wolfram. Para encontrar a área ali, sim. Pesquisa científica é basicamente isso. Tu taca lá no Newton-Raphson e pronto, né? E tu vai aprender isso aí. Beleza, vamos ver o que tá rolando aqui. Campinho tipo elétrico, calcule o divergente de E. Calcule o fluxo de E através da superfície. Divergentão deu 0. Beleza? Só calculou o divergente aqui. Agora vamos. Nossa, mas Diga. Não tem problema aqui, velho. para ele falar que dá 0, ele pulou umas 20 etapas de conta aí, não? Ah, mas é tranquilão, né, velho? Porque, por exemplo, o que é isso? É derivada em X. Pô, derivar em Sim, X é derivar em X aqui, tu sabe que eu só no X. Tá que eu não quero reescrever tudo isso que ele reescreveu, né? Mas. Mas exato. pode crer, vamos ver o que pedia B mesmo. Calcule o fluxo do E através da superfície, esferinha aqui, com ele apontando para fora da esfera. Me parece muito uma lei de Gauss da vida também, de novo aqui. Muito bem. Vetor normal, de novo, né? A forma cartesiana do vetor normal da esfera. Multiplicou, ficou Q. Então, a integral aqui dá simplesmente Q. O Q sai para fora da integral. A gente já conversou com a integral de uma esfera, que é o que ele está falando, do 4πr quadrado. Daí, a gente chegou nessa conclusão interessante aqui, né? 4πq. É aquilo que eu estava te falando na aula passada, né? Poxa, se tem que dar 0, por que que não dá 0 na lei de Gauss, justamente, né? Vamos lá para essa observação. Note que 4πq é igual à integral de superfície do fluxo do campo elétrico ali na superfície fechada da esfera, que é diferente do que a gente obteve lá no outro problema, né? Bem, a gente fez o divergente, né? Tu não concorda que isso aqui tinha que ser igual, a princípio? Aham. Não é justamente o teorema da divergência? Por que que não foi igual? Por que que um deu 4πq e no outro 0? O mesmo problema da aula passada. Lembra que na aula passada também teve uma situação parecida com essa? Porque ele não funciona em 0, 0, 0. Ou seja, ele Foi não no é. teorema de Green, né? Exatamente, aqui é a mesma coisa. Não funciona no 0, 0, 0. Não é C1, né? Beleza? Beleza. É empolgante. Então, Nada empolgante. pô, velho, isso aqui é massa demais, velho. Broxante. Pô, isso aqui é imbrochável, velho. Vamos pro próximo. Depois a gente pode tentar fazer umas coisinhas simpáticas aí que teu professor passou pra você. Agora o último, Teorema de Stokes. Último. Teorema de Stokes é aquele lá do ido mesmo, porque, né, tu tem que resolver uma integral de superfície para conseguir resolver uma integral de linha impossível de ser resolvida. Porque, né, de modo geral, vamos dizer assim, de modo geral, é muito fácil resolver uma integral de linha em comparação com uma de superfície, certo? Pois é. Só que se tu tiver que resolver uma integral de superfície para conseguir resolver uma integral de linha, é porque aquela integral de linha é desgraçadamente impossível, né? Deve ser uma linha com um campo vetorial desgraçado lá, ou algo do gênero, assim, tá? Então vamos pegar a equação aqui, ó. Teorema de Stokes. Integral de linha num campo aqui é igual à integral de superfície do rotacional do campo, né? Então, é torcer para que o campo seja conservativo. Porque se o campo for conservativo, né, a gente sabe que o rotacional é 0, aquela parada toda. E se você rotacionar o campo 2 vezes, faz uma integral Putz, aí tripla? é bom, né? Rotacionar o campo 2 vezes? Nossa. Só se ele fosse um campo senoidal para não morrer, né? Senão é muito impossível que não morra, não vire 0. Doideira, doideira, doideira. Vamos ver aqui. Ó, coisas belas aqui, nada demais. Vamos ver os exemplos, né? Isso aqui é tudo enrolação, velho. Mas acho que às vezes eu prefiro resolver integral de superfície do que de linha, que eu não sou muito bom em visualizar o negócio de linha ainda. Não, isso aí é porque tu estudou pouco.
Tu estudou Exato. pouco linha, velho. Estudou pouco linha, porque linha é mais fácil. Eu também era assim. Eu também achava isso. Ah, não, mas pelo menos lá. Parametrizar é uma merda, mas se eu conseguir, eu resolvo. Não, é porque tu não estudou linha. Devia ter estudado mais. E o pior é que às vezes, né, tu vai usar o teorema de Stokes ao contrário. Tu vai resolver a integral de linha pra saber qual é a resposta da integral de superfície, entendeu? Nossa. É o contrário. Daí ferrou, né? Mas beleza. Vamos lá, verifica o teorema de Stokes para este belo caso aqui. Muito bem. Bem, o que o teorema de Stokes fala, né? Aquelas duas coisas lá. Então, provavelmente, tu vai ter que resolver das duas formas, certo? Tanto da forma de linha quanto da forma de rotacional. O problema é que eu olho para isso aqui e penso, beleza, uma esfera, nossa superfície é uma esfera, para z maior que zero, só a parte de cima. A gente está falando de um fluxo ali, né? E o campo é esse. Show. Agora a pergunta é, né? Tu olha para esse enunciado e tu se pergunta, beleza, o teorema de Stokes envolve uma integral de linha. Cadê a linha aqui? É isso que Cadê o eu te caminho aqui? pergunto. Pois é. Novamente vai ser a projeção no plano XY. Então vai ser um círculo? Exato. X quadrado mais y quadrado igual a 1 é a linha. Ou eu tô muito louco, mas eu acho que é isso. Tá? Vamos lá, vamos lá. De fato, o rotacional é zero. Então, beleza, a parte do rotacional já foi. Tem conversa. Então significa que a parte da integral de linha vai ter que ser zero, de alguma forma. Eu olho para esse campo e vejo que ele é um campo conservativo. Certo? Certo. Sim, eu acabei de provar isso, né? Rotacional deu zero. Se bem que é uma condição necessária, mas não suficiente. Mas ele, como é uma curva C1, ele é conservativo, certo? Certo. Então tá. Muito bem. Esse campo é conservativo. A gente aprendeu que quando vai fazer a integral de linha num caminho fechado de um campo conservativo, dá zero, lembra? Aham. A gente viu isso na aula passada. Era até aquela situação lá que quando tu tens um campo que surge do gradiente de um campo escalar, tu pode dizer que a integral de linha desse campo é simplesmente o escalar final menos o escalar inicial. Lembra disso? Sei. A gente fez isso Lembrei. ontem. Do φ, né? Era φ final menos φ inicial. Mas Rapaz, isso quando não é conservativo. não, quando ele é conservativo. Isso que eu acabei de falar é para quando ele é conservativo. A Mas não questão era é, porque seria conservativo, o rotacional dele dá zero. sim, sim, Mas esse negócio mas você não quem disse? calculava tipo o rotacional e fazia final menos inicial? Mas o problema é que tu tá pensando na situação de que tu vai e volta pro mesmo ponto. Mas nem sempre tu quer isso, né? Às vezes tu quer sair de um ponto e ir para outro. Certo. Então, né, pensa, é diferença de potencial na eletricidade, né? Tu sai de um ponto e vai para outro, tem 220 volts lá. O campo é conservativo, mas tu tem uma diferença de potencial. O problema é quando tu vai e volta pro mesmo ponto e não dá zero. Daí o campo não é conservativo, entendeu? Tem situações que tu vai e volta pro mesmo ponto e a energia não dá zero. Que, por exemplo, quando tu calcula o trabalho não é uma variável de estado. Mas, por exemplo, a variação da energia interna é. Então, quando tu tá trabalhando num gás lá, tu até consegue calcular o trabalho num ciclo fechado, o calor também, é igual, né? Mas a diferença a variação de energia interna é zero. Porque a energia interna é uma variável de estado, o trabalho não. Certo? Certo. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, cara? O que eu quero dizer é o seguinte: que se o caminho que a gente está trabalhando for um caminho fechado, vai ter que dar zero. E como a parte do teorema de Stokes aqui, que envolve o rotacional do campo vetorial deu zero, significa que, apesar de estar meio estranho no enunciado, a gente está tratando de um caminho fechado, porque a resposta vai ter que dar zero. Eu já sei que esse campo ele é conservativo, e a única forma da resposta dar zero numa integral de linha é se o campo for conservativo, mas, né, além disso, tu está trabalhando num caminho fechado, ok? E lembra quando eu falei que o caminho ia ser uma circunferência? Sim. Pois é, caminho fechado.
Aí, ó. Ó, quando a gente está falando aqui do amiguinho, né? A gente está falando da borda da nossa superfície para fazer o caminho. É a borda. Então era de fato, né? A circunferência lá no plano XY, que é a borda. Isso é, sabe, quando eu vejo em cálculo vetorial, os professores não deixam muito claro, mas o meu professor de relatividade deixava claro, assim, o que era essa borda aí. Então, tu vai estar sempre trabalhando com a borda da sua superfície, tá? Que é o limite dela, é a limitação dela, de onde ela não passa, beleza? Ela com certeza vai ter uma limitação bidimensional. E isso é a borda, e é aí que o teorema de Stokes funciona, tá bom? Ok. Rapaz, ou tu tá acreditando muito em mim, ou tu tá viajando muito. Eu- uma mistura dos dois. Porque, ó, Diga. Qual é a tua se, dúvida? sei Se tu lá, tem a alguma sua dúvida, fala. superfície, se ela ocupa 3 dimensões e faz a borda só em X, você projeta só em XY? Sim. Porque vamos supor, você tem uma folha de papel, mas você deixa ela, sei lá, meio inclinada no Z também. Uhum. As bordas da folha vão estar em 3 dimensões, mas daí você olha a Entendi. projeção dela em XY. Tá pensando por que escolher o plano XY e não qualquer outro plano, né? É isso que tu tá Aham. pensando. E eu vou te dizer. Também não sei. Não sei argumentar o porquê. Eu acho que ele devia ter deixado isso um pouco mais claro no enunciado. Justo. Né? Ele devia ter falado, pô. Mas a gente, né, imagina, deve ser a situação mais fácil, né? Alguma coisa assim, velho. Porque senão eu também, eu não sei também explicar o porquê que a borda não pode ser, uma vez que, sei lá, vamos dizer assim, essas contas deveriam ser independente de Não, referencial, né? já que é uma esfera, em qualquer um dos. Em qualquer tipo, qualquer projeção dela vai ser igual, tá? Uma esfera. Mas se pegar uma superfície que não é uma esfera, a projeção dela em XY vai ser diferente da em YZ, por exemplo. Eu acho que tá na definição do que é o teorema de Stokes, deve ser isso. Ó, deve estar aqui, ó. Ele falou um monte de coisa que a gente pulou, né? Que, detalhe matemático, mas eu acho que a desculpa tá aí. De o porquê que é o plano, entendeu? Mas eu também não sei explicar, mas eu acho que tá aqui, ó. Deve ser isso. Agora, velho, se eu dizer que eu sei exatamente o porquê que é ali, eu tô te enrolando. Mas vamos torcer que vai ser sempre esses casos mais óbvios, tá ligado? Porque senão ferrou. XY. É, senão ferrou, tá ligado? Ferrou, definitivamente. Que nem aquela situação lá do Polo Norte, Polo Sul. Ali, eu não tinha muita. Lembra? A gente tinha o Equador na questão ontem. Ah, sei. Eu também não tinha muita certeza do que estava acontecendo, mas só podia ser aquilo que eu fiz, entendeu? Qualquer outra coisa ia ser muito bizarro de resolver. Daí eu fiz daquele jeito. Pensei num quarto de um caminho, porque eu pensei na Terra, né, num círculo, né, no meio do círculo e tal, indo do meio até o polo. Só podia ser aquilo. Agora, eu sabia exatamente que era aquilo? Não, mas não tinha como ser outra coisa, entendeu? Como é que tu vai resolver se não fosse aquilo? Aquilo eu sabia resolver, o resto não. Então é meio que assim. Infelizmente, o cara também não vai esperar que tu seja um mestrando de matemática fazendo essa merda aqui, né? Daí chegaram na minha prova assim, que parte do polo magnético que fica em uma inclinação de 15,3 graus. Pô, daí ruinzou demais, né, velho? Vamos lá. O que a gente tava vendo? Sim. Ia provar que aqui é dar zero também, de fato deu, né? É o que a gente espera de uma superfície fechada. Não precisava nem fazer, na real. Uma vez que tu sabe que a superfície fechada e o campo é conservativo, acabou, né? A conta vai dar zero. Mas daí, né, vai de tu ter as malícias de argumentar na prova. Não vai só fazendo conta, tem que escrever. Te falei isso também. Agora vamos lá. Vamos ver o que esse exemplo fala. Calcule o rotacional. Desculpa, calcule essa coisa aí esquisita, onde o campo é isso, e a superfície parametrizada é este belo chuta. Quando eu falo que o professor de matemática é tarado por isso, tu acha que eu tô brincando. Que bicho é esse aqui? É um paraboloide. Pois é, pô. Os caras são tarados por paraboloide. E, sei lá, né? Quando eu paro pra olhar esse negócio aqui, talvez seja uma coisa que esses professores muito nerd não viram muito na vida. Então, né? Você bota um do lado do outro aí, né? É, pois é, pô. Fica até simpática a matéria já. Então tá, ele quer que nós resolva isso.
Provavelmente ele deu desse jeito pra gente ter que resolver pela integral de linha, entendeu? Tipo. Mas isso daí não é tipo Sim, a é o fórmula teorema de de Stokes. É o, Stokes? é o teorema de Stokes. Só que ele tá dizendo, pô, calcule isso aí. Então por que que a gente não pode fazer pela integral de linha? Talvez dê de fazer pelo rotacional também. Talvez ele faça pelos dois. Vamos ver como é que ele faz. Mas, se ele quer isso, dá pra tu encontrar pela integral de linha. Isso é um fato. Concorda comigo? Uhum. É, pois é. Eu acho que ele vai fazer os dois. Deixa eu pegar Porque, tipo, aqui. essa galera gosta de fazer, tipo, sei lá, na prova, tem um jeito muito mais fácil de calcular, mas ele pede para você fazer pelo mais difícil, especificamente. É. Eu lembro que eu tive um trabalho de cálculo 2 quando eu reprovei em cálculo 2 ainda, meu, matéria que eu reprovei, assim, que, nossa, era fácil, 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 fui pro exame sem estudar, achei que ia passar, precisava tirar 3, tirei 2, assim. Meu, precisar tirar Mas 3 numa prova, tu não tira, cara. Uma como é prova... que você precisava tirar 3 no exame, pô? Pois é, Não é que faz lá sentido. é que quando eu fui fazer cálculo 2 era bem esquisito, assim, como tu fazia a média. Tu precisava de média, acho que era média 7 para passar, mas se tu fosse pro exame, tu precisava fechar média 5, não lembro, uma parada assim. Eu sei que eu tirei acima de 6 em todas as provas. Todas. Fui pro exame, então precisando tirar o mínimo do mínimo, e não consegui. Eu era muita várzea na época, velho. Mas tudo bem, por que que eu tô falando isso? Agora eu me esqueci por que que eu tava falando isso. Que merda. Tá, esqueci. De Esqueci fazer pelo completamente. jeito mais fácil ou mais difícil? Ah, sim, 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 sim. Porque eu já tava, né, praticamente passado, né? Porque faltava tão pouco pra eu passar, que tinha um trabalho pra fazer de integral tripla, e daí era pra fazer, sei lá, um bagulhinho que era esférico lá. Que, poxa, a guria que fez comigo o trabalho, cara, ela resolveu todas as integrais cartesianas, cilíndricas e esféricas. Pensa tu resolver uma coisa que é em esféricas, em cartesianas e cilíndricas. Nossa, nem Até o fim, fudendo. foi até o fim na conta. E daí a minha parte do trabalho era fazer o sólido. Daí, né, ganhamos ponto lá, mas como eu não aprendi, como eu não estudei pra fazer todas as integrais, daí reprovei, né, fazer o quê? É, a mesma essa coisa de cobrar do jeito mais chato, a mesma coisa daquela questão lá que ele cobra por soma de rímel. Ah, sim, fazer a soma de Riemann, né? É, pois é. Nossa, Mas eu não veja, entendi. É uma coisa que eu nem nunca entendi até agora, desde o cálculo 1, essa porra de x e estrela. sim. Mas veja que fazer a soma de Riemann também, né? É tão complexo que se tu não tiver uma função muito simples de integrar, tu não vai conseguir fazer, né? Tem isso. Tu não Isso é consegue verdade. fazer, simplesmente. Beleza? Show, 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 show do milhão. Então vamos lá. Aqui vamos então provavelmente resolver de duas formas diferentes. Rotacionando essa parada aqui, eu acho que vai dar uma coisa bem simpática até, né? Vamos lá. Ó. Ah, ele não vai, ele vai fazer pela integral de linha mesmo, ó. Falei? Que merda. Ele vai fazer pela integral de linha. Usando o teorema de Meu Stokes, Deus. daí É, continua usamos o usando o teorema de teorema de Stokes. linha. Vamos resolver uma integral de linha, então, que já sairia muito fácil por rotacional. Tá. Daí, o que que acontece? Ele falou aqui que a gente tem u quadrado mais v quadrado menor ou igual a 1 sempre. Menor ou igual a 1 sempre. Rapaz, aqui não é no Z, né? Aqui me parece claramente que vai ser essa parte aqui, né? A parte final aqui da superfície, certo? Só que Acho que onde que ela é. tá? Tá em 1. Pois é, tá em 1, mas, pô, eu não consegui tirar isso de cabeça aqui, porque menor ou igual a 1 sempre. Menor ou igual a 1. Significa que o valor mais alto seria 1, né? É. O valor mais alto para isso aqui seria 1. Então, daí Então, termina no 1, ele exatamente. poderia ser mas ele não poderia ser 0. Você tá dizendo menor ou igual a 1? Calma aí. Acho que ele devia ter dito maior ou igual a 1 aqui. Poderia ser 0, meu. Não, não, mas eu Não, entendi. Não, não, não. ele não chega até o 0, exatamente. Menor ou igual a 1, ou seja, o z é 2 menos isso, então o menor valor de z é 1. O Z ele pode ser 0, né? Agora que a gente olha ali, se o U e o V forem 0, tudo bem, né? Só Não, z, que. se o IV for 0, o z é 2. Não, justamente o Z é 2. Não foi isso que eu falei? Você disse que o z é 0.
Ah, tá, falei besteira. Eu tava pensando nesses dois aqui iguais a zero. Se esses dois forem zero, o Z dá 2, né? Sim. Isso. Que é o caso que tu tem aqui. Agora, o caso extremo é quando esses dois aqui são igual a 1. Daí vai dar 1, o Z dá 1. E daí sim tu tem o que seria a borda. Que vai ser uma circunferência, né? De raio 1. Exato. Então chuta quem é a parametrização, né? Só que como tu tem esse Z fixo, daí tu vai ter Z igual a 1 ali, certo? Correto? O bom é enquanto, né, tu tens esses negocinhos planos, né, paralelos aos eixos ordenados, né? Se tu tiver tipo um plano todo torto lá, daí pode ser que complique um pouco, mas lembrando que o vetor normal, né, é sempre o vetor do plano, né? Grava isso. Pode ser que te ajude bastante. Beleza. Campo parametrizado, derivada do caminho. Nossa, que porra de símbolo é esse? O que? Esse gama aqui é? Pois é, o símbolo que o pessoal usa para borda normalmente. Isso é um gama É um gama maiúsculo? maiúsculo, exatamente. Nossa. Daí, churusbango, churusbago, deu pi aqui, beleza? Menos pi. Agora, será que sairia menos pi aqui pelo rotacional? Fazendo essa coisa aqui? Que tal a gente fazer? O que tu acha? Embora, né? Vamos provar dar menos pi? Beleza. Não parece ser a coisa mais treta do mundo, né? Vamos lá, então. Vou jogar aqui no Paintossan. Nossa, negócio de borda, assim, lembra que, tipo, todo mundo usou a terraplanista até botarem um saco na sua cabeça e falar assim, leva ele pra borda. Pô, aí sim. Quem que é o rotacional dessa parada aí? Rotacional, eu não lembro o que é, mas eu sei que o Wolfram faz pra mim. Então eu vou fazer lá. Eu não tô Ó, afim de o ficar fazendo rotação... vetorial. Ou A podemos fazer. rotacional de F tem que fazer aquela... Achar o determinante daquela Sim, matriz I, é chato JK. pra um caramba, né? Então a gente pode jogar lá no Wolfram, escrever curly, que ele faz pra gente. Eu só preciso que tu me diga quem é o vetor, tá? Daí a gente já descobre aqui. Porque, né, a gente tá fazendo cálculo vetorial. A gente sabe como fazer um determinante. Vai lá, qual que é o vetor mesmo? Ah, É, o que tá o aí. campo Isso. Quem é o campo? é Y, Y, vírgula 0, 0. vírgula X mais Y. Tá. De acordo com o Wolfram, o curly é menos um, é 1 menos um menos um. Ficou bem simpático aqui. Vai dizer. É o rotacional, tá? Uhum. E agora, a gente tem que fazer o vetor normal. E como é que nós vai fazer esse vetor normal? A gente está vendo que isso aqui é aquelas situações onde tu tem o Z isolado, né? Opa. Então, se tu tem o Z isolado, tu pode dizer que o vetor normal, ele é... Ele é... Pô, quem que é o vetor normal mesmo? Porque eu sei quando é o módulo, né? Quando é o módulo é aqueles ao quadrado. Será que tem isso do vetor normal para quando é o vetor normal sozinho, não o módulo dele? Putz, agora me pegou, velho. Ah, o vetor normal, calma aí, eu tenho... Nessas situações onde tu consegue isolar o Z, é isso que eu tô pensando aqui. Daí o vetor normal fica fazer o rotacional disso daí. É o Não, eu rotacional, sei, mas eu basicamente. tô pensando se tem uma forma direta de fazer. É isso que eu tô pensando. Não, não é o rotacional, é o... Não... Ah, tem... Sim, é as derivadas, o produto vetorial entre elas, mas eu tô pensando outra coisa aqui. Eu tô Ah, pen... é menos df sobre... Menos df sobre u, vírgula, menos df sobre v, vírgula 1. Ah, é? Uhum. Sempre isso? É, porque daí se você... Daí, quando você normaliza isso daí, vai ficar 1 mais df sobre u ao quadrado, mas... Que daí ele vem de uma matriz. É aquele... Lembra aquela que eu falei que tem os dois zeros? Sim. Pô, É daquela mas matriz lá. pô, eu queria um pouco mais de confiança aqui nessa parada do vetor normal. Ah, mas isso daqui é quando Aqui, é U. achei. Ah, tá, toda vez que é U, V e F de U, V, é isso daí. Tá, quero te mostrar o que eu acabei de achar.
Isso aqui, ó. Ficou É 2U, 2V, exatamente 1. isso que eu tô falando. Isso. Então vai ser sempre 2U, 2V, 1. Beleza? Não, Bem, mas esse sempre é meio forte, né? Sempre é meio forte. Não é sempre. No caso do paraboloide, né? é de um paraboloide. É. Pô, que merda, Mas hein, cara? é justamente aquilo, porque daí, vamos supor, você pega menos df sobre u, vai dar 2u. Menos df sobre v, vai dar 2v É que eu e queria que 1. tivesse uma forma decorada de saber o vetor normal sempre. Ah, mas às vezes eu prefiro, tipo, decorar a fórmula, porque daí cabe mais casos. Mas na prática é isso, né? São as derivadinhas, como tu tá falando. Perfeito, perfeito. Entendi o que tu quis dizer. Agora a gente vai fazer a integral, né? O problema é que é uma integral de superfície. Então nós temos, né, esse belo produto, esse belo produtinho escalar aqui, né? E nós temos que definir quem que é o nosso V, certo? Certo. A gente se preocupa com isso. Ahn, Cara, porque tem uma coisa que eu não gosto de fazer é decorar para cada casa. mas ajuda, velho. Tipo o Não, caso da esfera lá, tá louco? Vai fazer aquilo lá? que nem tipo estática na última prova. Tinha lá, tinha que decorar o centro de massa, centroide e momento de inércia, de um triângulo, Nossa! de um Isso aí eu também odeio. quadrado. Odeio isso. Nossa, é muito ruim. Você tinha que ter decorado tipo de uns 20 casos. Entendi. E a área vai ser quem aqui? Eu acho que nós estamos a falar da área da projeção, lembra? Nós queremos uma projeção desse paraboloide no plano XY. Pois bem, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, pá. Então aqui, para a gente conseguir resolver essa parada, a gente vai ter que colocar de 0 a 2π. A projeção a gente já conversou que nesse caso aqui, a projeção, na verdade, a projeção onde a gente quer a coisa acontecendo, né? Que era lá onde ia ter o raio 1, lembra? O raio era 1, né? Aham. Isso, o raio era 1. Bem, dava para ver ali que era 1 de toda forma. E daí vai ficar 2 cosseno θ menos 2 seno θ menos 1 dr dθ, né? Isso. Agora vamos ver se essa integral vai dar aquela mesma resposta, hein? Bem, a gente vai ficar com a integral de 0 a r, né? Então vai ficar 0 a 2π, ainda o que está ali dentro, né? Que não tem. Aham, daí fica uns t Não vezes tinha que ter zero. um R aqui, será? Putz, agora me pegou. Lembra que a gente teve Vai esse. ter r dr dθ. Na integral de área tem, né? Então vai ficar Daí um esse r vai meio aqui ficar fora. quadrado sobre 2, É. isso. Vai cortar tudo. Dá para cortar aqueles dois todos ali, né? Cosseno de θ menos seno de θ menos 1 Menos de 0 a meio. 2π. Não, porque Bem, um, o um também cosseno e o divide por seno 2. morrem, né? Porque 0 a 2π. Concorda comigo? Um também tem que dividir por 2 ali. Não, mas é que. É verdade. Daí agora que a gente integra em θ aqui, vai ficar Fica. menos 2π sobre 2 dá menos π. A resposta era menos π? Acho que era. Ah, velho. Era mesmo ou Quase não é? certeza. Não, não quase. 73% de certeza. Poxa, o cara faz as estatísticas, hein? Vamos ver aqui. Eu nem lembro a página que eu tava também na parada. Deixa eu ver. Nossa, estatística é outro negócio chato. Pro É, final de estatística. vai dar uma Intervalo grana de desgraçada. confiança. Nossa, aqui tu tem que me dar um extra depois dessa. Cê é louco. Deu mesmo, ó. Não tô brincando, não. Menos pi. Ó, Então funciona mesmo, viu, velho? Aí, ó, lembra que tem o R mesmo, né? Lembra que a gente tinha essa discussão? Vai ter ou não vai ter o carinho ali? Vai ter. Beleza? beleza. Show de bola, meu velho. Mais alguma coisa pra hoje? Ah, não, tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui pra ti. Ah, isso aqui é bem importante. Eu achei bem importante, pelo menos quando eu vi a primeira vez. Não sei se eu vou sentir a mesma coisa agora, ó. Use o teorema de Stokes para calcular a integral de linha parari parará desse campo. E gama é o bordo da superfície S. Consiste na parte do cilindro. Esse é o cilindro. Esse é um cilindro? Que cilindro estranho, né? Isso é um cilindro? Pois é, isso aí não é uma equação de um cilindro. Eu acho que é uma calha cilíndrica. Lembra que eu te ensinei a calha ontem? Isso daí é uma calha cilíndrica aí. Agora É, faz sentido. isso aqui é uma calha cilíndrica no primeiro octante, que é delimitada pelos planos coordenados e pelo plano y igual a 3. Daí, ah,
A superfície é o rosa. O problema é que, olha só que merda, velho. O problema é esse K aqui embaixo, cara. Né, porra? Muito estranho isso, né? Porque, beleza, o primeiro octante tá aqui e tal, mas quem que é a superfície? Quem que é o caminho, né? Ah, dessa daí você. Ó, o K. Isso. Ah, o K é fácil de achar esse retângulo aí. É, pois é, mas tu ia conseguir identificar que é o que tu queres calcular é justamente o fluxo ali em K? De um retângulo? É, Não. esse é o problema, né? Esse é o Porque problema. daí primeiro que ele já chega chamando aquilo de cilindro. Pois é. Então, isso eu lembro que me causou bastante espanto, assim, numa primeira vez. Ou seja, sempre desenho que tá rolando aí. É, então, Porque, tipo, sem esse desenho eu não ia achar o K, não. de novo, né? Tu até tens aqui o campo, né? E tu tens a superfície ali, esse negócio aqui é fácil achar o vetor normal até se tu usares as derivadas e tal. Mas e se tu quisesse resolver pelo caminho, né? Essa é a pergunta. Porque o que que ele tá pedindo aqui, ó? Ah, e gama é o bordo da superfície S que consiste na parte do cilindro esse, cilindro, no primeiro octante, beleza? Essa parte aqui, que é delimitada pelos planos coordenados. Tá. Tá, a gente, é que ele poderia ter mostrado aqui os outros cantos, né? E pelo plano y igual a 3. Daí, ah, o que me irrita é isso aqui, ó. Ele tá pegando a área no chão ali, tá vendo, velho? Pra fazer a É. integral. Isso aqui que é muito estranho pra mim. Tu tá Porque, entendendo tipo, aqui qual que é a coisa muito esquisita que tá rolando aqui? mas é basicamente aquele negócio que a gente falou de projeção. Tá, mas a gente tá fazendo aqui a integral da área. Não tá fazendo a integral da linha. Ah, mas daí teorema de Stokes. Não, mas a gente tá fazendo a integral da área. E a gente não tá pegando a área rosa. A gente tá pegando a área amarela. Apesar de que a área rosa é a área da superfície. Mas da área amarela é uma projeção da área rosa no eixo XY. Sim. Pois é, né? A gente sempre pega a projeção. Esse que é o ponto. Mas pra mim é muito esquisito. Por que que eu não tô pegando a área que de fato é, entendeu? Mas é sempre a projeção. Cara, pra mim o que ia me bugar, tipo, o cara falou cilindro e nunca quer tirar, tipo, um retângulo projetado de um cilindro desse jeito. Pois é. É chatão mesmo, velho. Chatão. E pra terminar o slide aqui, teorema de Stokes para calcular isso aqui, né? Então tu tem o campo e tu tem a superfície. O problema foi parametrizar a parada, né? Mas É. saiu aqui. É conta atrás de conta, velho. Não se esquece do C1, beleza? Interpretação física. É, aqui é interpretação física, mas não vai servir muito pra ti, beleza? O Não. importante é tu entender bem esses exemplos aqui, que eles são os exemplos mais gerais aí. Beleza, meu velho? Beleza. Beleza, cara. Pô, se tu quiseres, cara, amanhã eu tenho um horáriozinho pra ti, cara. Que hora que é a tua prova mesmo? Às 4 da tarde. É, eu tenho das 11 às 14 livre aí, se tu quiser uma aulinha. Daí tu pensa, estuda aí, se tiver alguma coisa, ô professor, tô com dúvida nessa, podemos fazer? Tu sabe fazer? Me manda antes daí, né? Daí eu acho que ficaria bom. Acho que uma aulinha pra tirar dúvida assim antes fica bem. Aham. Mas, Vai mas bem. vê, estuda primeiro, vê as tuas dúvidas, me manda, daí se eu souber te ajudar, a gente fecha uma aula. O horário tá livre ali, eu não vou fechar com mais ninguém além de ti. Não precisa se Beleza, preocupar com então. isso, tá? Beleza, então, meu velho. Dá uma olhada aí, qualquer coisa é só me chamar, beleza? Beleza. Abraço, valeu, até amanhã então. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau.